Eu primeiro gostaria de perguntar ao ministro a respeito da fala da irmã da Marielle, a ministra Aniele Franco, em que ela diz que torcida branca que não canta, descendente de europeu, safade, pior de tudo, pauliste. Estou vendo, por exemplo, uma mocinha que está com a blusa do São Paulo Futebol Clube aqui, e ela é branca. Então, assim, ela estava até batendo palma para o senhor. Eu queria que o senhor dissesse para ela, que é torcedora do São Paulo Futebol Clube e é branca, se o senhor concorda ou não com essa fala de racismo e xenofobia que a ministra, sua colega, fez. A deputada, eu não sei se a senhora deve estar cometendo alguma confusão. A senhora está dizendo que, eu vi isso hoje de manhã, que as falas tidas como falas preconceituosas foram proferidas pela ministra. É que a senhora falou ministra. Então, me perdoa, assessora. Então a senhora está equivocada, né? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: eu vi de manhã, não sei exatamente o que aconteceu, mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: toda e qualquer fala que revele preconceito, discriminação, ela é uma fala que não condiz com absolutamente nada daquilo que eu prego. Agora, o que me chama muita atenção nesse caso, deputada, e eu fico feliz até que a senhora faça assim, a sua preocupação com a questão racial, de preconceito, né? Eu não sei se nesse caso a sua preocupação é porque de alguma maneira se falou branco. Mas eu espero que a senhora tenha essa mesma atitude quando se tratar da população negra também. Eu não sei exatamente se a senhora tem esse tipo de solidariedade. Eu sou casada com homem negro. Isso para mostrar como nem sempre ter relação com pessoas negras faz com que as pessoas tenham visões emancipadas do mundo. Então, agora, a grande questão... O senhor está me acusando de racista? Ele está me interrompendo. Ele está me acusando de racista. Está me interrompendo. Só um minutinho. O senhor afirmou que o Brasil não tem 40% de esgoto. Eu queria dizer que o partido que o senhor representa votou contra o marco do saneamento no governo Bolsonaro. E o marco do saneamento, ele visa acabar com essa falta de esgoto no país. Mas o partido do qual o senhor representa votou contra esse marco do saneamento. Em relação ao marco do saneamento, me parece que a questão aqui não era em relação ao saneamento. Me parece que a questão se relacionava ao modelo com que o saneamento ia ser implementado. E não tem nada a ver com ser contra ou a favor do saneamento. Acho que é uma confusão aqui. Enfim, não se trata de ser contra o saneamento, mas ser contra o modelo pelo qual o saneamento ia ser feito. Também queria saber se o senhor conhece Marina Heidel, que foi a diretora de promoção dos direitos da LGBT, que saiu do Ministério da Cidadania, na época do governo Temer, ela era do Ministério da Cidadania, e foi fazer parte do Ministério da Damares, e sempre foi uma política do governo Bolsonaro a promoção dos direitos das pessoas LGBT, através da Marina Heidel, que é uma trans gaúcha. Em relação à antiga servidora do Ministério da Cidadania, que depois foi para o Ministério, olha, mais uma vez, eu cheguei ao Ministério e quando cheguei no Ministério, de fato, o Ministério estava devastado em relação a qualquer tipo de política contra a minoria. O que me parece que o governo Jair Bolsonaro não era conhecido justamente pelo seu apreço pelas minorias e principalmente as chamadas minorias sexuais. Um minuto para a réplica e aí com a excelência termina na tréplica. Em números absolutos, 134 queixas foram registradas em 2017 e 2018, 120 incidentes aconteceram nos vestiários sem distinção de gênero, enquanto 14 abusos foram cometidos em espaços designados apenas para homens ou mulheres. Cerca de 90% das ocorrências de assédio sexual em trocadores públicos aconteceram em instalações sem impedimento de gênero, ou seja, homens que entram em banheiro de mulheres, homens que se dizem sentir mulheres. Em muitos casos, eles dizem se sentir mulheres só para poder estar nos ambientes femininos. A senhora cita esse caso ocorrido em 2019, a Rua Maico, né? Um crime sim, gravíssimo, um crime que merece todo o nosso repúdio, um crime inominável, sem dúvida alguma, e que, obviamente, nos choca a todos nós e que deve ter o tratamento adequado por parte das autoridades competentes. Agora, eu posso falar em nome do Ministério dos Direitos Humanos, e é por isso que nós, do Ministério dos Direitos Humanos, olhamos para todas as formas de violência de maneira ampla. Todas as formas de violência praticadas contra crianças, contra adolescentes, contra pessoas LGBTQIA+, a senhora deu uma série de números aí. Eu gostaria, sim, de ter acesso a esses dados. Vou pedir à senhora que mande esses dados, porque, na verdade, eu tenho outros dados também, se a senhora se interessar, para mandar para a senhora. Por exemplo, alguns dados que demonstram o maior índice de violência sobre criança e adolescência é praticada dentro de casa por alguém conhecido. E eu acho que é importante a gente dizer isso, até para que a gente não fique pensando em alguns casos que merecem a nossa atenção, casos que são horríveis, e transformar isso no que se chama
de um exemplo anedótico, e esse é um termo técnico, para utilizar quando se pega um caso e se tenta transformar em questões de natureza geral. Porque nós temos que tomar muito cuidado na hora de falar desses casos, deputado, principalmente de um caso como esse, para que a gente não faça uma vinculação absolutamente inominável entre identidade de gênero, a sexualidade das pessoas com atos de violência. O que me parece, não quero dizer que foi o caso da senhora, que ao citar casos como esse, tenta de alguma maneira fazer algum tipo de vinculação. Não estou dizendo que a senhora fez isso. Não, a senhora pode ser que eu não esteja, que eu não estou, porque se eu estivesse, eu falaria diretamente. Eu não tenho problema nenhum em falar as coisas que considero que são corretas. Então, como a senhora não falou isso diretamente, mas eu quero dizer, só deixar um alerta, para que a gente não pegar esses exemplos que têm uma conotação gravíssima e transformar isso no exemplo geral e que vincule isso à identidade de grupo ou a pessoas. Veja só, deputada, se sistematicamente isso for feito, de novo, não é o caso da senhora, fazer esse tipo de vinculação é exatamente aquilo que se enquadra no conceito de discurso de ódio, que não é o caso do que a senhora está dizendo. Só pela ordem, pode pegar o tempo dele. Eu queria... Não, é porque o senhor também citou um caso. Deputada Carla. Deixa o menino concluir. É que ele está dizendo que ele não acusou Vossa Excelência de nada. Só que ele citou um caso também de violência contra homossexual. Deixa o ministro também concluir. Parecendo que pessoas... Ele também fez o mesmo. Ministro tem que concluir. Ele também fez o mesmo. Deputada, deixa ele concluir. Então, como eu já dizia, todos nós temos que tomar muito cuidado na hora de estabelecer esse tipo de vinculação. O que nós temos que ser terminantemente contra qualquer tipo de violência, acolher crianças, acolher adolescentes e zelar para que as pessoas possam ter o direito de existir, de exercer a sua sexualidade com liberdade. Isso é coisa de um verdadeiro liberal, né? Exercer a sua possibilidade de ter a sua identidade de gênero, ou seja, deixa que as pessoas sejam livres. E as pessoas sendo livres, elas têm que ter liberdade com responsabilidade. Praticando atos que sejam tidos como criminosos, não importa qual a identidade das pessoas, elas têm que responder.